É isso mesmo que vocês leram no meu título, meus amigos. O Bel é o verdadeiro rei de Horário. Vocês não leram errado. E essa é uma teoria do meu grande teorista Perseu Olimpo novamente, que eu adicionei umas coisinhas aqui e ali para deixar mais verídico e expansivo o campo de visão. O Bel é o último herói, como todos nós já sabemos. Ele é aquele que irá derrotar as calamidades e trazer paz para a humanidade e para o mundo. Aquele que quebra as vontades divinas. Ele é aquele que inspira as pessoas a seguirem o caminho do herói, assim como o Argonauta fez no passado. Todos que passam por Bel conseguem chamar ele de herói, seja por apelidos, por feitos ou por reconhecimento. E essa teoria foi feita em cima disso, embora não seja tanto uma teoria e mais um certo ponto de vista. O Bel é o verdadeiro rei de Horário e do mundo. Se você quiser saber mais sobre isso, então assista esse vídeo até o final. Mas antes disso, aproveita que isso aqui, se inscreva se for inscrito ainda, ative o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento, dá aquele tapa no dedão, tô contando com o seu like aqui para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posso e dar aquela entrevista marota entre a gente. E primeiramente, vamos lembrar novamente que hoje em dia o Ottar é considerado o rei, o mais poderoso, Ottar, o rei. Ele tem esse título como seu alias oficialmente quando derrotou os Zald em Astral Records, assim ele se tornou o rei, enquanto a Freya seria a rainha. Lembrem-se que isso é um simbolismo, eles não são um casal, a Freya é a rainha porque ela simplesmente é a rainha da Freya família, enquanto o Ottar é o rei dos aventureiros atualmente, então eles são o rei e a rainha de Horário. E antes deles serem os reis, os Zeus e a Hera eram os mais poderosos, os reis de Horário. Enquanto se olharmos ainda mais para o passado, temos o Albert Waldstein, o rei mercenário, que para quem não lembra, mercenários é o nome dos aventureiros da antiguidade. E Albert estava na frente de todos quando se tratava de ser um herói. Então, tendo isso em vista e usando como base, podemos crer que o rei não é o mais forte, e sim aquele que se torna o mais forte. Agora vocês podem estar pensando, Diogo, o que você fumou para falar isso? Mas calma aí que eu já te explico, meu amigo. Quando alguém é o rei porque é o mais forte é uma coisa, ele é o mais forte e virou um rei. Mas quando uma pessoa se torna o mais forte e por causa disso vira rei, é uma coisa bem diferente. E vocês precisam entender isso. Primeiro, o Ottar derrotou os Zald e se tornou o mais poderoso, e assim se tornou o novo rei dos aventureiros, o novo rei de Horário. Ele derrotou o mais forte anterior e assim sucedeu ele, assim como, por exemplo, acontece em Bleach, para quem conhece Bleach. Quando alguém derrota um Kenpachi, a pessoa se torna o novo Kenpachi. O Ottar derrotou os Zald e ascendeu ao mais forte e virou um rei. E então teríamos Ottar, que derrotou Zald e contribuiu para a expulsão de Zeus e Hera e ascendeu ao pódio dos mais fortes, se tornando o atual rei. E agora vamos um pouquinho mais para o passado. Os heróis ancestrais não tinham fauna. E como vocês acham que eles lutaram? Sim, eles tinham espíritos aos seus lados, mas no fim de tudo, mesmo com espíritos ao seu lado e com magias dos espíritos, o que fez a diferença entre eles se tornarem heróis ou apenas mercenários era a sua força de vontade, o seu espírito que queimava forte e os fazia ultrapassar seus limites e o poder crescer ainda mais, escalando as paredes que foram colocadas em suas frentes. E isso é confirmado pelo próprio Zeus, que disse que as forças de vontade eram as suas verdadeiras forças. Antigamente eles precisavam ter vontade, até hoje em dia é aquilo que eles sempre falam. Se uma pessoa tem uma grande vontade, uma grande ambição, um grande desejo, esse desejo, essa vontade, essa ambição vai ser refletida na sua fauna. E foi assim que o Bel ganhou a Lyris Freeze, por causa dos sentimentos dele. Então, no fim, a força de vontade é algo que sim faz com que os humanos fiquem mais fortes em Danmachi. E o Ottar não é diferente. Ele teve a sua força de vontade, superou seus limites e superou Zeus e Hera. Claro, não podemos esquecer que eles estavam enfraquecidos, porque eles perderam para o Dragão Negro, mas ainda assim, isso conta. E muitos podem não saber, mas o Ottar também é considerado um prodígio, assim como a Ais e o Bel. Ele teve um crescimento muito rápido na história, sendo que ele é o único nível 7 atualmente em Horário, né? E só existe outro nível 7 em todo o mundo que está fora de Horário até o momento. Claro, muitos podem não saber disso, porque só vemos ele como o rei, o cara da família fria que é forte pra caramba, que é como se fosse uma parede. Mas sim, ele já foi citado por ter o maior crescimento dos aventureiros antes da Ais virar a número 1. E com isso em mente, vamos para outro ponto importante. O Argonauta foi chamado de Herói do Amanhecer. E antes de seguir essa linha do Herói do Amanhecer, eu tenho que falar que no Japão,
O amanhecer significa uma mudança, um novo dia, uma nova era, uma nova realidade. E isso é retratado em muitas obras, muitos mangás e animes retratam isso sim. Um exemplo disso é o que acontece atualmente em One Piece. No caso de Wano, o amanhecer chegará e mudará o país de Wano, entenderam? Então, o amanhecer no Japão tem muito esse simbolismo de uma nova era, um novo dia, uma nova realidade. Então, o Argonauta era chamado de Herói do Amanhecer por um motivo. Ele inspirou uma nova era ao amanhecer. Ele inspirou uma nova era a nascer. Ele é o pai da era dos heróis. E antes do Argonauta, existiram sim mercenários grandes que lutaram contra os monstros e contra a Dungeon. Mas foi ele que deu à luz a Era dos Heróis, passando adiante a sua vontade ardente e criando novos heróis durante toda a história. Uma coisa que marcou a história para sempre. A humanidade nesse ponto estava condenada e em sua vontade de lutar pelos seus, ele salvou ela, inspirando seus sucessores, os próximos heróis que nasceriam após ele. E sabemos que o Bell é praticamente confirmado, sendo a reencarnação do Argonauta, e, mesmo que não seja, os paralelos fazem com que eles sejam idênticos, incluindo a sua vontade. A única diferença é que o Argonauta inspirou aqueles de propósito, enquanto o Bell faz isso sem querer. Todos que veem o Bell se inspiram, não apenas aventureiros que o veem em suas aventuras, mas como pessoas comuns também. Todos são inspirados pelo Bell Cranel, e os maiores exemplos disso são o Finn e o Beth da Locke Família. O Finn já era reconhecido como um herói, o herói feito pelo homem, mas era conhecido assim. Porém, o Finn largou mão disso. Ele abandonou a ideia de ser um herói feito por cálculos para concorrer ao trono de último herói junto do Bell depois do incidente dos Xenos. Por que isso, você me pergunta? Porque ele foi inspirado e ele mesmo admitiu: o Bell é um tolo. Mas ele é o herói escolhido pelo povo. O Bell é a pessoa mais heróica de toda a Horário e todos sabem disso. Todos olham para ele e se inspiram nele falando: o Bell é um herói. E até mesmo o Finn largou mão de ser um herói feito pelo homem para tentar se tornar um verdadeiro herói, tanto que a Locke torce para ele. Ela espera que ele ganhe essa corrida. E o Beth, por outro lado, teve que admitir e engolir. Ele falou do Bell, ele falou mal do Bell, assim como ele falou mal de todo mundo, mas ele engoliu o que ele disse e atualmente respeita o Bell, como nós podemos ver em diversas cenas da obra. Ele não gosta do Bell, mas ele respeita ele, porque o Bell se tornou mais forte depois que ele humilhou ele. O Bell inspira aqueles ao redor dele, assim como o Argonauta um dia fez, e até mesmo Alan Fromel reconhece isso, mesmo que ele odeie até mesmo pensar no Bell. E o que o Bell está fazendo agora, mesmo que sem perceber, é meio que iniciando uma nova era de heróis dentro da Era dos Deuses. Todos ao lado dele estão fazendo parte da nova geração de heróis, como no volume 12 de Sword Oratória, onde mesmo todos os aventureiros que entraram no Knossos foram chamados: hoje à noite todos nós viraremos heróis. Heróis sem nome. Exatamente, todo mundo ali já se inspirou a se tornar um herói. Todos eles estão querendo e almejando se tornarem heróis. E na verdade todos eles meio que já são heróis, porque afinal eles são os heróis sem nome, os heróis que não são conhecidos pelo povo. E isso vai acabar resultando no fim de ambas as eras. A Era dos Heróis já acabou há muito tempo, e agora a Era dos Deuses está acabando, dando início à Era de Paz da humanidade. Então, Argonauta, Albert, os antigos heróis, Zeus e Hera, todos eles influenciaram o Ottar em sua busca pelo poder, para subir ainda mais alta, influência tal que eu posso provar, sendo no volume 12 de Sword Oratória, quando Ottar entra na luta contra os semi-espíritos, ele diz a seguinte linha: hoje foi um bom dia, acabamos com o Demi-espírito e eu vi o nascimento de um herói, falando que foi um bom dia porque ele derrotou um semi-espírito e viu o Bell nascendo como um herói. O Ottar gostou de ver o Bell ascendendo ao título de herói, mais do que apenas uma ordem da Freya, mas seus verdadeiros sentimentos. Ele realmente gostou de ver aquilo, de fazer aquilo. E logo, podemos dizer que a vontade do Ottar, que é o atual rei, é muito parecida com a dos antigos heróis também, aquilo que podemos chamar de vontade herdada. E então voltamos para o Bell, aquele que possui a vontade de todos os seus antecessores sobre seus ombros, aquele que ainda não ganhou o título de rei, mas que superou todas as muralhas até agora e vai continuar superando, já que ele é alguém que botará um fim a essa era. Ele é aquele que vai ascender ao trono do rei e ao pódio dos heróis e salvará a todos, aquele que herdou a vontade de todos que vieram antes dele e que sim, vai herdar a vontade do Ottar. E por causa disso, todos sabemos
que é impossível para o Bel lutar sozinho no fim da obra. Seja o Dragão Negro, seja a Dungeon ou qualquer outro inimigo, o Bel não vai lutar sozinho em sua batalha final, o Bel vai lutar em grupo. O grupo conhecido como a Geração de Heróis, onde os outros aventureiros com capacidades de serem heróis irão se juntar a ele para sua cruzada final. Seja Ice, Finn, Riveria, Garth, Beth, Allen, Otar, muitas outras pessoas vão se juntar a ele, porque eles são a geração de heróis, aqueles que tanto querem se tornar heróis pelas vontades passadas, ou aqueles que foram inspirados a lutar por ele. O Bel é aquele que inspira as pessoas e supera muralhas. Esse é Bel Cranel, o último herói e o verdadeiro rei de Horário e do mundo. E eu espero que vocês tenham gostado. Quando eu li o texto do Percy, eu fiquei muito animado e acabei escrevendo esse roteiro gigante, meus amigos. Eu nem sei se ficou gigante mesmo, porque na hora de gravar ficou, mas na hora de editar, vamos ver, né? E eu senti, olha, eu me senti pegando fogo enquanto eu escrevia isso. Enquanto eu relembrava as coisas pra adicionar. Nossa, foi muito bom imaginar esse futuro do Bel. Nossa senhora, foi muito legal escrever esse vídeo e gravar ele também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, tia, compartilha com todos aí para ajudar o meu canal a chegar a mais pessoas. Comenta aqui nos comentários o que você achou do Bel tendo a vontade herdada de todos os antecessores a ele e sendo o verdadeiro rei, o último rei e o último herói, aquele que superará a última adversidade e vai ascender ao trono do herói e do rei. Eu espero que vocês tenham gostado realmente, eu fico muito feliz se vocês gostaram. E agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!